Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham pelo meu canal, o Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Agradeço a todos os inscritos, já são 351 mil inscritos. Muito obrigado. Se você não se inscreveu, convido que eu faça. É fácil, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Ative as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens. Utilize as partes dos comentários, né? Também coloque like no que vocês gostaram. Se vocês já estão inscritos no canal e conhecem alguém que gostaria de ver esse conteúdo, indique então, tá bom? Muito obrigado por todos. E lembro que no www.cursosdovila.com.br vocês podem lá ver o meu curso História da Ditadura Militar no Brasil, os mecanismos para poder ter contato com o curso, tá bom? É o primeiro de uma série deles que nós iremos apresentar naquela plataforma. Bem, hoje é mais um dia triste, 449 mortos, né? Registrado em 24 horas, e o total já chega a 5.466. A situação é muito triste e tal. Porém, a impressão que dá é que o presidente da República não está nem aí. Dentro da sua doença, ele é um psicopata, né? Ele não dá a mínima importância a tudo isso. Hoje, já na saída lá do Palácio da Alvorada, ele já resolveu atacar os governadores. Quando perguntado sobre essa situação, não está nem aí. Ele fala, e daí e tal? Já tinha dito e daí outro dia. Aí ele falou, olha, isso é de perguntar para o Dória. A questão não é perguntar para um governador, para o Dória, para o Witzel, ou para qualquer governador de uma unidade da federação, né? A pergunta é de preocupação, para que ele apresentasse de forma sintética ali na saída, que ele está saindo do palácio, né, as ações do governo. Tivesse, por exemplo, junto com o ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde, que é um desastre, ele é pior do que eu imaginava, e vocês têm um registro de todos os vídeos que eu estava tratando desse senhor. Mas o Bolsonaro é inacreditável. Para ele, o que interessa é ficar no poder e proteger os crimes que ele cometeu, quer dizer, usar a Polícia Federal para isso, dele e de toda a caterva que o cerca. O coronavírus, toda a tragédia econômica, o significado disso para milhões de brasileiros não tem a mínima importância, e exatamente cabe no quadro da sua doença. Ele é um psicopata. Enquanto os setores responsáveis da política, da economia, da sociedade civil não agir, eu não sei o que vai acontecer. Aquilo que eu digo sempre, parodiando um francês, assim como o hábito não faz a revolução, a crise não faz o impeachment. É condição indispensável, uma articulação para esse processo. E não assistir à tragédia, que nós sabemos que está ocorrendo a tragédia, que ela vai se aprofundar e nada acontece. Todo mundo está assistindo isso passivamente. Bem, e ele continua na sua linguagem agressiva. Teve tempo de passar até num stand de tiro para mostrar que estava atirando e tal. Olha o absurdo. Que presidente hoje, ou que chefe de governo, no caso no parlamentarismo hoje, no mundo ocidental, com a tragédia que está ocorrendo, vai a um stand de tiro? Só um criminoso, né? Só um marginal, porque ele é marginal. Ele está à margem da lei, é um criminoso, porque comete crimes. Basta ver que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, naquele pronunciamento que nós comentamos aqui, que vocês podem acessar no canal, tem 6 crimes só ali que foram apresentados, 6, passando por falsidade ideológica, corrupção passiva, obstrução da justiça. Portanto, crime não falta ao Bolsonaro. E eu sempre digo que hoje é sinônimo. Falar em crime e Bolsonaro, absolutamente sinônimo tal. E essa quadrilha, essa caterva, essa malta que o cerca, que está levando à destruição do Brasil, né? E as cenas são patéticas, quando você vê eles muitas vezes pela manhã saindo lá com os apoiadores, né? É uma coisa grotesca. Hoje tem fotos lá de umas figuras patéticas, né? Que nós daqui a 30 anos vamos ficar horrorizados, não vamos rir, porque agora, mais do que uma crise política, é uma situação diferente de 1992, é uma situação diferente de 2016. A situação é muito mais grave, porque nós temos a crise sanitária muito mais grave, nem se fala, né? Uma crise econômica gravíssima e um mundo em recessão. Quer dizer, tudo conspira nesse sentido contra nós, tudo conspira contra nós. E o Bolsonaro deu mais um espetáculo, como ele sempre dá, com declarações infelizes, xingamentos, já que ele é uma pessoa baixa. Ele conviveu durante 30 anos com marginais lá no Rio de Janeiro. Rony Lessa, Fabrício Queiroz, o Adriano, ele só convivia com criminoso.
né? Consequentemente, a sua postura é de criminoso, a sua linguagem gestual é de marginal, a sua fala mostra isso, de alguém que está descolado, né? Das leis, da Constituição, da civilidade. Ele é um homem da barbárie, né? E ele demonstra isso sucessivamente. Hoje, teve a posse do novo ministro da Justiça. Momento patético. No UOL tinha uma foto, hoje, à tarde. A Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, dando entrevista. Tudo online, ela ali, um jornalista bem aqui, outro bem distante lá, outro cá, assim, com todas as regras, né, colocadas hoje pela saúde pública. A posse, todo mundo colado, poucos estavam com máscara e todos colados um no outro. É um negócio absurdo, absurdo. A impressão que dá é que eles continuam desprezando todas as recomendações das autoridades sanitárias. E hoje, mais uma vez, nós vimos isso. E a comparação com os Estados Unidos, se você pegasse essas duas fotos, estava na cara. Bem, aí, entre outros assuntos do nosso encontro de hoje, aí fui ver lá o novo ministro da Justiça. E o novo ministro da Justiça, que é uma coisa assim inacreditável, ele resolveu fazer a referência, eu vou citar literalmente, cabe a nós sermos líderes, e de modo especial líderes servos. Servos? Servos é o senhor, eu não sou servo. Capazes de pôr o povo em primeiro lugar. Isso aqui só ser servo. Pode ser na sua pregação, na tua igreja, você fala o que você quiser, meu caro. Agora o senhor é ministro da Justiça e estava num prédio público de uma república laica. Servo? Eu não sou servo de ninguém. Ele continuou, né? Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. Quantas mentiras ele conseguiu dizer em tão poucas palavras? Né? Primeiro, ele não é um profeta, ele é um criminoso. Ele pode ser o Beelzebu, né? O Beelzebu, tudo bem. Então, se o senhor falasse, presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um Beelzebu, eu assino embaixo sem nenhum problema. Falar que esse homem, esse criminoso, baixo, marginal, é um profeta. O senhor está falando no sentido bíblico? Que isso? É um absurdo que o senhor está dizendo. E o que ele fez em 30 anos de vida pública se ele sequer relatou um projeto? Meu Deus, esse é o ministro da Justiça. O servo, ele é servo. E diz que o seu superior é profeta. É inacreditável. Um criminoso virou profeta, né? Um mandrião. É o profeta mandrião, né? Que isso? Isso aqui é absurdo. Um homem que só no pronunciamento do ministro Sérgio Moro foi identificado 6 crimes, que tem os inquéritos agora no Supremo, nas mãos de Celso de Mello, e a questão das fake news lá, etc., tá com o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu entro na questão da Polícia Federal. Puxa vida! Esse homem é profeta? O que é isso? É o Beelzebu de 2010 do Brasil, né? E na linguagem eu estou usando, aproveitando, já que ele quer linguagem bíblica, né? Porque agora é moda, e todos falam em nome de Jesus. Os caras já casaram 30 vezes, tiveram 50 amantes, participaram de maracutais. Lembra da oração da corrupção do DEM, lá em Brasília? Que eles agradeceram a Deus o dinheiro roubado? É inesquecível aquela cena, né? Então, é tudo picareta, todo mundo é ateu ali, é tudo papo furado. Deus ali é instrumento para eles extorquirem pobres. É isso. O resto é tudo hipocrisia. Então, senhor ministro da Justiça, se o senhor for servo, o senhor não é ministro da Justiça, o senhor vai para outro lugar. Você está ocupando o lugar errado, né? E lembrar também que o presidente da República não é profeta, é criminoso. Se o senhor quiser a linguagem bíblica, não tem problema. Chame de Beelzebu, sem nenhum problema. Um fato importante do dia foi a questão, claro, a suspensão por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma absolutamente correta, da designação absurda, criminosa, feita pelo psicopata que ocupa a presidência da República. Ele acha que a Polícia Federal são milicianos a serviço da família quadrilheira, a Orcrim, que ele chefia. Não! O psicopata, a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é uma Orcrim, né? E não está a serviço de defender os crimes do senhor e de sua família criminosa e dos seus amigos no Rio de Janeiro.
Consequentemente, ele queria colocar, olha o absurdo, né? E está insistindo o senhor Ramagem colocar lá na Polícia Federal, né, como diretor-geral da Polícia Federal, e o ex-ministro Sérgio Moro denunciou esse fato. E sabe por quê? Sabe qual é a qualidade para o criminoso Bolsonaro do senhor Ramagem? Olha o que está aqui, citando como fonte o Estadão. Vamos lá, diz o seguinte, abre aspas, ele passou a ser um amigo, tomava café junto, porque ele foi guarda-costas durante a campanha. Vou repetir. Passou a ser um amigo, tomava café junto com leite condensado no pão. Esse é o Brasil. A 8ª economia do mundo, 210 milhões de habitantes. Tem um criminoso na presidência da República, né, que comete sucessivos crimes contra a nossa Constituição e é traidor da pátria. Porque quem trai, como diz o doutor Ulisses, a Constituição é traidor da pátria. Esse traidor vai designar para diretor-geral da PF, eu estou citando o Estadão, passou a ser um amigo, tomava café junto, com leite condensado no pão. Então são condições, agora, uma condição sine qua non. Você precisa tomar café, mas não basta tomar café, tem de ser junto com o marginal. E não basta tomar café junto com o marginal, tem de comer leite condensado no pão. Eu pergunto a vocês, eu tenho aqui tanta coisa de história do Brasil, passo e com prazer a minha vida estudando a história, não só, mas principalmente a história política do Brasil. Quando nós imaginamos que teria uma pessoa tão baixa, tão ignorante, né, que tem tanto ódio à cultura, às relações, que tivesse um criminoso, um marginal, que tivesse uma linguagem desse tipo. Quando vamos lembrar, passar pelo Império, passar pelo Segundo Reinado, passa por todos, Zacarias de Góes e Vasconcelos, vamos passar pelo Nabuco de Araújo, vamos passar pelo o gabinete mais longo do Segundo Reinado foi o Visconde do Rio Branco, né? Vamos passar pelo Visconde de Ouro Preto, que é o último gabinete do Império, podemos lembrar antes do Conselheiro Saraiva, né? Vamos olhar os políticos, muitos que tiveram um papel importante, como o Joaquim Nabuco, né? E só para ficar no Segundo Reinado, né? Para lembrar de algumas pessoas, Teófilo Otoni, eu lembrei do Teófilo Otoni falando o absurdo de agora ter em Minas Gerais um sujeito do nível, da pequenez daquele Romeu Zema. Então, eu só estou falando de algumas pessoas, podia citar tanta gente importante, né? E séria, comprometida com o Brasil, de nível, ou passar pela Primeira República, tantos parlamentares importantes, políticos importantes. Imagina o Rui Barbosa, imagina o Rui, né? Ouvindo isso. Quem vai para a Polícia Federal é porque é um amigo, toma café junto e come leite condensado no pão. Imagina o Rui ouvindo isso. Ou todos os presidentes, eu estava até aqui com a biografia aqui do Rodrigues Alves, que o Afonso Arino de Melo Franco fez. Imagina o conselheiro Rodrigues Alves, o único presidente da República Velha eleito 2 vezes, não chegou a governar por causa... Não, porque ele não morre da gripe espanhola, mas durante a gripe espanhola, já o parto final dela, já entrando em 1919, o período pior foi entre setembro e outubro de 1918, né? Imagina, Campos Salles, Prudente de Moraes, eu estou pegando alguns assim, muito rápido, né? Passando por tantas, pegar o Barão do Rio Branco, né? A quem devemos tanto, que tem uma bela biografia que saiu ano passado, né? O Barão do Rio, entre outras, essa é a melhor que saiu, parece que ele é embaixador do Brasil na Nicarágua, se não me engano, o Barão, imagina encontrar um sujeito que designa para a Polícia Federal, que ele quer que seja uma milícia para encobrir seus crimes, né? Encobre seus crimes e coage os adversários. É isso que ele quer. Ele quer transformar o Estado, a estrutura estatal, né, para atacar como se fosse uma ditadura, uma república bananeira. Mas não é, porque nós temos isso daqui. E ela está em vigência. Então, Alexandre de Moraes foi muito bem. E na medida em que ele suspendeu, ele arguiu o quê? Estou pegando só uma passagem. Apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Isso está aqui. Aqui é só olhar. Artigo 37, no caput do artigo 37. Lê para o marginal. Administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de, ouça aí criminoso, legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. E também, e aí segue depois os vários incisos. É isso, é isso. Ele nem conhece a Constituição, ele nunca leu, tenho absoluta certeza. Eu diria que livro esse homem leu. Nem o livro do torturador que ele deixa na mesa de trabalho. Sim, esse criminoso, esse mandrião, ele deixa um livro na mesa de trabalho e faz questão que seja fotografado o livro do Ustra, o assassino que durante 4 anos matou brasileiros aqui no Doicó, na Rototóia. Nem aquele ele leu, tenho certeza, porque ele é preguiçoso, é um mandrião. E ele quer transformar a Polícia Federal num braço da sua família criminosa. E encontrou resistência, onde deveria encontrar, de acordo com a Constituição, seu traidor da pátria, como bem disse o doutor Ulisses no dia 5 de outubro, quem trai a Constituição trai a pátria. E é o que diz aqui, o capítulo do artigo 37, daí que foi lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes, e muito bem lembrado. E diz, plantaram uma notícia hoje aqui, todos aqueles que servem ao CRIM, que está ali no Palácio do Planalto, de que se o Pleno do Supremo referendar a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, ele vai convocar uma rede nacional de rádio e TV. Duvido! Tu és fraco, tu és covarde. Vai convocar coisa alguma, né? O que nós temos é de convocar a sociedade civil, os poderes constituídos, né, a enfrentar esse traidor da pátria que está destruindo as nossas instituições, colocando em risco a nossa segurança nacional. Tanto que o Augusto Aras, que deve nos assistir, muito obrigado, o procurador demorou, né? Mas eu tinha recomendado ao senhor utilizar-se da Lei de Segurança Nacional. Acho que o senhor o fez, parabéns. Não sei o senhor parente lá do José Aras, lá do Cumbe, de Euclides da Cunha, né? De quem estudou Canudos passa por essa pessoa. Esse senhor que tinha o material, tem até o museu, se for, parabéns. Eu sei que o pai do senhor foi uma pessoa séria na Bahia, né? O senhor deve ter conhecido o Francisco Pinto, célebre deputado do MDB, é um parênteses que eu estou fazendo. Então acho que o senhor inspirou naquele momento, eu tinha falado aqui muito bem. Esse homem trai o país, a Lei de Segurança Nacional é clara, então tem de utilizar. Ah, mas ela é de 1983. Ainda durante o regime militar, mas o Congresso já tinha é bom lembrar que naquele momento, a partir de 1º de janeiro de 1979, a imunidade parlamentar tinha sido restabelecida pela emenda constitucional número 11, de 31 de dezembro do ano anterior, né? Sendo assim, o parlamento tinha muito mais liberdades do que em momento anterior. E terrível, quando ele estava, na verdade, era amordaçado pelo ato constitucional número 5. Não o era no momento, né? Importante ressaltar isso, que foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. Ainda não era o parlamento pleno, que vai ser garantido aí sim a partir de 1985 com a redemocratização, mas mais ainda após a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. Então tá aqui a decisão do ministro, absolutamente correta. Aí vocês vão falar assim, pô, mas pera um pouquinho, você não está exagerando, falando que ele está colocando em risco a nossa segurança nacional? Não estou não, e não estou por quê? Não estou por quê, né, que eu tinha justamente colocado, né? Qual a razão? É exagero falar que coloca em risco a nossa segurança nacional? Não é. Quantas vezes, olha, acertei em cheio, mais uma, hein? Sem ser profeta, viu? Falar para o André Mendonça, eu não sou profeta, né? Porque ele acha, é uma piada, né? Profeta. Um marginal ser profeta é inacreditável, porque quem está à margem da lei, insisto, é marginal, está lá. Inclusive, uma boa coisa, pensei agora, desculpe o parênteses, as pessoas que vão lá na saída do presidente, ou quando ele retorna de trabalhar, vamos chamar de trabalho o que ele faz, porque ele não faz nada, é um mandrião, dê para ele um dicionário. Tenho 2 sugestões, uma mais antiga, do Aurélio, uma edição nova, claro, dê um dicionário para ele, ou do Wise, que é um belíssimo dicionário também, tá? Então você vai lá, dê um dicionário para ele, com isso ele pode melhorar, ampliar o vocabulário, só tem umas 500, 600 palavras, né? Estudar um pouco, tem sempre a etimologia das palavras, né? E vamos ver se a partir dali pode vir uma chama de um interesse pela leitura, pelo conhecimento, né? E começar a conhecer os nossos grandes homens públicos da nossa história. Sim, grandes homens públicos que nós tivemos. Não políticos. Político passa. Homem público não. Homem público fica. E aí tem interesse. Você nunca citou até hoje. Olha a sua ignorância, sua pobreza cultural, né? Como é chulo o seu dia a dia, o seu cotidiano. Tu és um medíocre. Nunca citou
um político brasileiro, um personagem da nossa história, nunca lembrou de um bom fato histórico, apresentou, discutiu, nada disso, nada, passa ao largo de tudo, porque desconhece tudo. Então o dicionário, levem por favor, dê um dicionário para esse homem, pode ser, né, que tem um milagre ali, né, e ele possa começar a conhecer um pouco a nossa língua, né, a nossa língua, a nossa pátria, né, conhecer ali um pouco e se despertar um interesse pela cultura, um homem tão baixo, tão vulgar, tão chulo, tão inculto, né, tão pobre e que conspira contra nós constantemente. Ele é um Joaquim Silvério dos Reis do século XXI. Ele conspira sistematicamente contra as nossas instituições. O Sérgio Moro deu 6 exemplos naquela fala. E nós poderíamos dar uma série de outros exemplos. Leiam, por exemplo, as questões colocadas pelo ministro Celso de Mello. Né? Leiam ali. E depois nós vamos ver as fake news que da onde sai é do gabinete do ódio que ele patrocina com nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, através de um dos filhos, são os 3, são corruptos, né? Através do Carluccio, né? Através do Carluccio. E tem aquele que é o garanhão do condomínio. Olha o medíocre, né? O medíocre, né? Mas em nome de Jesus, ele faz tudo aquilo. Eu saí com metade do condomínio. Em nome de Jesus, deve ser evangélico, acredito em tudo. Você imagina? Bem, eu estava dizendo, segurança nacional, exagero? Não. O Trump colou já no Brasil, em reunião com o governador da Flórida, e é isso que ele vai fazer, a imagem de país contaminado. E eu tinha cantado essa bola aqui, que iam fazer isso. Isso vai passar para a Europa, vai passar para a Ásia. Ou seja, vão colar no Brasil a etiqueta de país contaminado. Não é só para os deslocamentos nossos, ou de pessoa física, pessoa jurídica, de uma empresa, ou de um turismo. Não. Vai influenciar isso nas nossas exportações. Tá na cara. E o Trump só pensa nele, porque os Estados Unidos, lembra do Foster Dulles, que foi secretário de Estado do Eisenhower? Né, os 2 mandatos ali nos anos 50, ele foi eleito em 52 e reeleito em 56, comandante das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, né? O Foster Dulles dizia assim, os Estados Unidos não têm amigos, os Estados Unidos têm interesses. É isso, tem interesse. E tudo bem, é isso mesmo. A relação entre estados funciona dessa forma. Só o bobo do Bolsonaro foi para se ajoelhar lá pro Trump, né? Fez aquele papel ridículo e tal. É um bobalhão, é um bobo além disso. O duro é que ele é nosso presidente. Então ele não fala em nome dele que é um tonto. Ele fala em nome de 210 milhões de brasileiros. E nós temos uma história das relações diplomáticas que ele não pode conhecer porque ele tem o Beato Salu no Itamaraty. E o Beato Salu, inclusive, que agora foi chamado pela comunidade judaica norte-americana para esclarecer que para o Beato Salu, olha a loucura desse pessoal, o tal de Ernesto Araújo, ele compara o isolamento a campos de concentração. Olha nas mãos de quem nós estamos, de loucos, desequilibrados. O prejuízo que eles trazem ao país. E a Associação Norte-Americana Judaica lá falou, mas pera um pouquinho. Isolamento social e campo de concentração? Que é isso? E esse homem não é o cidadão Ernesto Araújo. Ele é ministro das Relações Exteriores. Eu diria que o Azeredo da Silveira acharia dele. O Afonso Arinos de Melo Franco, para lembrar de 2, podia lembrar um monte de ministros das Relações Exteriores sérios, dignos, de uma pessoa como essa. Então, o Bolsonaro coloca em risco, e o Trump já colou, que é o que ele queria, porque hoje nós somos, na comunidade internacional, pária. Ninguém quer saber do Brasil. Ninguém. Né? Ontem eu citei a questão de que um jornalista tinha feito um belo artigo associando, em certo momento da história da África do Sul, ao apartheid, que era um pária, a África do Sul na comunidade internacional. Nós estamos vivendo pária. E sabe por quê? Porque temos um criminoso, um traidor, um marginal na presidência da República. Criminoso, só o Sérgio Moro listou 6 crimes. Marginal, porque ele está fora da lei e fora da Carta Magna. E traidor, lembrando do grande Dr. Ulisses. Quem trai aqui a nossa carta, a Carta Cidadã, a Constituição Cidadã, é traidor da pátria. E ele coloca em risco o nosso país, sim. Né? E o Trump já aproveitou espertamente e já colou isso.
E é isso, hoje nós vamos ser vendidos para a comunidade internacional como um país contaminado. E quando alguém for ver, alguém internacional, alguém está pesquisando, eu quero saber o ministro da Saúde do Brasil. Aí o ministro da Saúde do Brasil, se for, diz o seguinte, eu vou só passar por esse ponto, para ver como que nós vamos ficar com essa imagem. O ministro da Saúde foi arguido pela senadora lá do Espírito Santo, Rose de Freitas, que perguntou hoje numa teleconferência o seguinte, perguntou que ele desse uma orientação com clareza sobre se as pessoas devem ou não ficar em casa, né? Pergunta muito simples. Olha a resposta do patético ministro da Saúde. O isolamento é uma ferramenta, ele é bem usado ou mal usado. Na prática, o que a gente vai discutir quando cria uma política é definir para cada tipo de situação se você vai ficar em casa ou não. E aí ele continuou, não há respostas simplistas para um problema heterogêneo. E ele disse que não queria ser mal entendido. Você entendeu o que ele disse? Não. Eu também não. Então, alguém vai olhar, ele vai falar, não, é para colar sim, o adesivo de país... ficar com a imagem de país contaminado, o ministro da Saúde diz isso, mas com a maior tranquilidade, né? E com aquele jeito animado, né? Quando ele fala, ele cura insônia crônica. Se você tiver problema de insônia crônica, recomendo. Pega um vídeo, né, do Sr. Taishi, né, e ouça em 1 minuto e 37 segundos, tenho certeza que você vai conseguir dormir profundamente. É o melhor remédio contra insônia crônica. Seria engraçado se nós estivéssemos tranquilos. Mas vivemos a crise sanitária mais grave, que não importa ao marginal que está na presidência, porque ele passa no stand de tiro, depois fica tirando. Para ele não está nem aí. Você acha que interessa se morreu 450, 500? Para a pessoa psicopata, ele é um doente? Isso não importa. Ele quer se agarrar ao poder não porque tem um projeto político, não. É para se proteger dos crimes que cometeu. E são muitos crimes, dele e da caterva, da malta que o cerca. E ele sabe, se não tiver na presidência, ele vai para a cadeia. Ele sabe, se o Lula, um presidente que ganhou 4 eleições consecutivas, 2002, 2006, 2010, 2014, porque aqui tinha um poste, ele que ganhou 4, foi para a cadeia? Você acha que o Jair Bolsonaro não vai? Vai sim, prepare-se, Jairzito, né? Não o grande furacão da Copa, não, você criminoso marginal, porque se sair da presidência, os processos vão para lá e pode terminar lá em Bangu 8. É isso, se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal e não se inscreveu, convido como faço, já tem 351 mil inscritos, muito obrigado para todos, né? Aí lembro que no www.cursodovila.com.br você encontrará o primeiro dos vários cursos que serão lá oferecidos. O primeiro é sobre a história da ditadura militar no Brasil. Nos encontramos amanhã. Até!